Existem 5 erros que podem estar te impedindo de ter uma evolução melhor e mais rápida na guitarra. Meu nome é Pedro Teixeira e vou falar sobre cada um desses 5 erros e como consertá-los de forma que você aprenda e evolua no instrumento de maneira mais rápida e prática. Muitas das vezes são alguns detalhes que a gente deixa de lado que nos fazem ter uma estagnação no instrumento, no aprendizado. Então você tem uma sensação de que não há uma evolução. E são sobre esses detalhes que eu vou comentar com você hoje, a começar pelo excesso de força na mão esquerda. Quando a gente vai pressionar as cordas, é normal a gente fazer força além do que é necessário. E o que isso impacta na sua tocabilidade? Acordes feitos com força exagerada soam desafinados, além de prejudicar a sua agilidade no solo. Então observe que há uma força mínima necessária para tocar. Venha comigo aqui no exemplo da nota Sol. Tá? Nota, não acorde de Sol, importante. Aqui na nota Sol, na quarta corda, na quinta casa, você deve apertar o máximo que você consegue. Perceba a desafinação. Agora olha a situação ao contrário, quando a gente aperta menos a nossa corda. A gente tem esse ruído, né? Que é quando a corda trasteja. Tá? Então nós temos que apertar um pouco a mais do limite onde a corda trasteja. E quais os benefícios de tocar com menos força? Você terá mais velocidade, você terá mais controle sobre as notas e isso vai influenciar principalmente na sua expressão com o instrumento, além de um conhecimento melhor do seu instrumento e os limites dele. Um outro erro muito comum é a falta de coordenação, principalmente na palhetada alternada. O que acontece? Quando você vai tentar tocar uma frase um pouco mais rápida e fica aquele som embolado, você não consegue definir bem as notas. E eu tenho bons exercícios para você. Para resolver esse problema da palhetada, você precisa ter coordenação dos movimentos que você faz com a palheta, tá? Importante, movimentos curtos, você já deve ter ouvido isso. Ou seja, em vez de palhetar esticando bem o movimento, tente palhetar com a menor distância possível, até que seja quase imperceptível o movimento. Outra coisa, a dinâmica na sua palhetada importa muito. Sempre que você fizer exercícios com o metrônomo, acentue nos tempos fortes. Por exemplo, se você está treinando um padrão de semicolcheia, 4 notas por tempo, acentue sempre na primeira nota. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De forma que a primeira nota sempre sobressaia o volume das outras. Dá uma olhada. Perceba a marcação sempre no tempo 1. Isso para velocidades baixas e velocidades mais altas. Assim também como para padrões como sextinas, 6 notas por corda. Um outro erro muito comum é não estudar com backing tracks. Cara, se você está tirando um riff, um solo de uma música e você está tocando junto com a música, você não tem a real percepção do que você está tocando. Por quê? Porque quando você toca com a música original, você sim está tocando o mesmo solo, as mesmas notas, o mesmo trecho. Porém, você está muito ligado ainda ao áudio daquela gravação. Ou seja, aquela guitarra que foi gravada perfeitamente, sem falhas, vai estar influenciando no seu som. Quando você toca com uma backing track sem a guitarra principal, por exemplo, você explora muito melhor a sua expressividade nos riffs e nos solos principalmente. Tá? Você consegue sentir mais o feeling da música e também saber onde acentuar
ou corrigir os detalhes que faltam. Além de que os backing tracks para improviso, se você não utiliza, é um erro muito pior, porque é ali que você vai treinar os seus improvisos, frases, escalas, ideias, de forma que você esteja sempre se aprimorando. E o quinto erro é um dos piores, que é a dinâmica no fraseado. Ainda pegando o gancho com o que eu tinha falado antes sobre os backing tracks, se você toca com o backing track, não com o áudio da música original, você vai conseguir notar que certos detalhes, como bends, slides, são muito únicos de certos guitarristas. Se você não tem essa percepção, procure trabalhar, procure diferenciar os bends do guitarrista A e do guitarrista B, os slides do guitarrista A e do guitarrista B. É como se fosse diferentes falas, diferentes sotaques. Alguém que mora na Bahia vai ter um sotaque diferente de alguém que mora no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, os guitarristas têm diferentes sotaques. Eles podem até falar a mesma coisa, tocar a mesma escala, tocar a mesma frase, tocar a mesma melodia, mas vão ter certos detalhes que vai diferenciá-los. E se você tem essa percepção, isso pode ajudar muito na sua dinâmica. Por exemplo, observe como fica diferente uma frase que tem mais dinâmica e uma frase em que as notas são tocadas sempre com o mesmo volume. Agora, se colocarmos uma dinâmica bem elaborada nessas mesmas notas. Percebe a diferença? Você também pode fazer isso com divisões rítmicas. Se você tem uma semicolcheia, por exemplo, você pode tocar de duas formas. A primeira é bem sincronizada com o metrônomo. E a segunda é mais puxado para um groove, não tão sincronizado com o metrônomo. Da mesma forma para o volume das notas, se você mantém o mesmo volume, se você muda o volume, a dinâmica também é bem perceptível. Até na forma de você subir uma escala. Pequenos bends também podem dar uma dinâmica a mais nos seus trechos que você está tocando. Por exemplo, agora. E são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando a gente escuta um ótimo guitarrista tocando e um guitarrista que a gente considera mediano. Todos os erros que eu citei até agora são detalhes, mas que, quando bem reparados e articulados, fazem toda a diferença no seu solo, na sua improvisação ou na sua interpretação de uma música. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer alguma das dúvidas que você tem quanto à sua evolução e quanto à sua percepção. Deixe nos comentários a sua maior dificuldade e principalmente o que você achou dessa aula, se foi uma informação válida. Também considere deixar o seu like se esse vídeo te agregou de alguma forma, tá? Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações. Toda semana eu produzo um conteúdo novo, cheio de dicas dos problemas que eu mais encontro nos meus alunos particulares. Meu nome é Pedro Teixeira e eu fico por aqui.